Queridos, nós hoje vamos continuar conversando sobre a série Recall, chamados A Reforma, certo? Aonde nós estamos vendo sobre os efeitos da Reforma Protestante e os efeitos da Reforma Protestante na nossa vida. Então nós estamos fazendo uma jogada assim, nós estamos olhando para o tempo da Reforma, vendo como o tempo estava, como surgiu determinadas doutrinas, determinados pensamentos, olhando para a nossa cultura hoje, como esse pensamento se encaixa. Porque esses pensamentos da Reforma reorganizaram o mundo, nortearam o mundo de outra maneira. Na primeira semana nós conversamos sobre estamos todos quebrados. Falamos que a perspectiva do homem que se desconectou de Deus. Na segunda semana, nós conversamos sobre os chamados para o conserto, que nós somos chamados por Deus para sermos retirados do mercado, porque a visão que nós tínhamos de nós mesmos e de Deus estava totalmente equivocada. E nessa semana nós vamos falar sobre como que se dá esse conserto. Como é que se dá essa questão do conserto? Como é que Deus conserta a gente? Ok? Se você ficou perdido em alguma coisa, as mensagens estão no ar, na nossa página do Face, no nosso site também você encontra as nossas mensagens. Se por acaso você é seguidor do SoundCloud ou do Mixcloud, tem a nossa página lá que você pode seguir, e toda vez que a gente colocar, você recebe aviso e consegue ouvir pelo seu celular, ok? Ou pelo computador também. Então, no ambiente da Reforma, a gente tinha uma maioria que a gente chama de aristocracia. Nós tínhamos uma maioria de pessoas ricas, alfabetizadas e em conluio com a igreja. Então o poder vinha através dessas pessoas. E uma maioria que era analfabeta, que não tinha conhecimento de Deus, e tudo que eles recebiam de conhecimento vinha dessa minoria. Então era como viver num regime quase de escravidão. Eu gosto de usar esse processo fabril do Recall, que é o Recall ele é um chamamento, é um procedimento gratuito pelo qual o construtor ou fornecedor informa ao público ou eventualmente convoca para sanar defeitos encontrados em produtos vendidos ou serviços prestados. E o objetivo do Recall é proteger, preservar a saúde, a vida, a integridade e a segurança do consumidor e mitigar prejuízos físicos ou morais. Só que o problema é que quem construiu o ser humano foi Deus. Então, você quer dizer, então, que quando eu falo de Recall, Deus construiu com defeito? Não. Deus construiu o ser humano numa característica. O ser humano decidiu viver longe de Deus e se recriou. A partir disso, não foi Deus que fez o ser humano. O ser humano, ele se tornou independente de Deus. Essa visão construída do ser humano para ele mesmo é que precisa de um Recall. Precisa ser retirada do mercado porque ela é perigosa, ela é complicada. Ou seja, nós estávamos vendo que estamos todos quebrados, nós fomos incapazes de transcender a nossa própria condição, e nós somos chamados através de uma ação voluntária de Deus, que é chamada de graça. Vamos dar mais uma olhada no contexto, um outro contexto da Idade Média. Na Idade Média, as pessoas buscavam meios para apaziguar a ira de Deus sobre o pecador. A ideia de que Deus está virado contra o pecador era muito forte. E é verdadeira, Deus está irado contra o pecador. Fato, não há discussão quanto a isso. Mas essa ideia estava arraigada neles. E eles tinham uma dependência dos sacerdotes para percorrer esse caminho, o caminho de apaziguar a ira de Deus. Então, como é que eles se resolvem? Como é que eles apaziguam a ira de Deus? Já que eles estão todos quebrados, nós somos pessoas que estão desconectadas de Deus, como é que a gente resolve esse problema que a gente tem com Deus, se Deus está irado com a gente? Ora, eles aprenderam, através dos sacerdotes da minoria, que eles tinham que resolver esse problema fazendo os sacrifícios financeiros ou físicos para apaziguar a ira de Deus. E eles eram totalmente dependentes dessa minoria. Obviamente essa dependência oprimia essas pessoas. Eles ficavam oprimidos. Tá bom, a gente tem esse cenário aí. E qual é o nosso cenário? O que tem a ver com a nossa sociedade? O que a gente vive hoje em relação a isso? Na nossa cultura, nós vivemos a cultura da autossuficiência. As pessoas são extremamente autossuficientes e querem ser autossuficientes.
Elas querem desenvolver as coisas por si só. Elas querem fazer as coisas e conquistar e ter o mérito de ter resolvido e ter conquistado por si. E nós percorremos o caminho da independência. Enquanto na Idade Média as pessoas eram completamente dependentes, nós hoje queremos ser completamente independentes. E essa independência gera morte. Lembra do grito da independência do Brasil? O que o cara falou lá quando ele subiu no burrinho, no jumentinho? Não era cavalo, era um jumentinho, e ele gritou o quê? Não escutei, o quê? Independência ou morte. No cristianismo, independência é morte. Independência gera morte. Beleza, esse é o contexto. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é a seguinte: como um Deus santo e justo se relaciona com o ser humano quebrado e pecador e permanece santo? Como é que Deus, que é santo, que é bondoso, que é justo, ele pode se conectar com o pecador e permanecer santo? Como é que ele faria isso? Como é que Deus resolveria essa questão? Você percebe a dificuldade? A gente tem duas opções para isso. A primeira opção é Deus se tornar pecador. Percebe que Deus não tem comunhão com o pecado, certo? Então, para Deus ter comunhão com o pecador, a alternativa é ele. Ou ele se torna pecador, que isso é impensável, um Deus santo se tornar pecador, ou ele nos torna justos e santos. Era a única maneira que Deus tinha para se relacionar com a gente. Ou ele se torna um pecador, fora de questão, inviável. Ou ele nos tornava justos e santos. O que Paulo tem a dizer sobre isso em Romanos capítulo 3, versículo 22 a 26? Paulo fala o seguinte: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justos e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma distinção de algumas palavras aqui. Para a gente poder entender o que Paulo está querendo dizer, a gente precisa entender algumas palavras. Primeiro, a gente precisa entender o que é morte vicária. Morte vicária ou substitutiva quer dizer, primeiro, que Cristo morreu no lugar de pecadores. A morte de Cristo foi em substituição. Há uma linha teológica que pensa assim: Jesus não morreu no nosso lugar. Ele morreu para abrir possibilidade para as pessoas serem salvas. Mas esse não é o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é da morte substitutiva, que Cristo morreu no lugar de pecadores. Beleza? Dá dando para entender? Que isso é uma coisa que vai encadeando a outra. Cristo morreu no lugar de pecadores. Ele substituiu pessoas. Ele substituiu a morte de pessoas. Não foi a esmo. Ele morreu no lugar de pecadores. Segunda coisa que a gente tem que entender é o conceito de justiça nesse texto. Paulo faz algumas metáforas. E a metáfora da justiça é a metáfora do tribunal divino. O que é uma pessoa que foi alvo da justiça ou que se tornou justificado? Justificado é a condição em que a pessoa é declarada não culpada, não condenada e completamente inocente. Então ele está dizendo que a morte de Cristo imputou a nós justiça. Ou seja, a morte de Cristo fez com que a gente se tornasse justificado. Uma outra coisa que a gente precisa entender é a redenção. O que é a redenção? É uma metáfora do mercado de escravos. Redimidos é a condição daqueles que foram comprados e agora pertencem a um novo dono. A Bíblia diz que a moeda de nossa compra foi o sangue de Cristo. Agora, Ele é nosso dono. Quando Paulo fala que nós somos redimidos,
é que nós somos comprados. Ele diz, vocês agora têm um novo dono. Vocês agora têm tem que ter uma nova mentalidade. Porque o escravo, ele era pertencente ao dono. Eu acho que é muito difícil para a gente entender essa questão da escravidão. Por isso que eu vou colocar uma cena aqui para você entender. Só que tem uma coisa. No mercado romano de escravos, não tinha nada a ver com pele, não tinha nada a ver com raça, não tinha nada a ver com cor da pele. O mercado romano de escravos tinha a ver com perdedores. Os perdedores se tornavam escravos. No filme Gladiador você percebe isso. Eles passam, vê gente caída, eles catam para virar escravo. Gente que perdeu batalha, ele cata para virar escravo. E aí você vê no mercado os brancos, negros, etc. e tal. Não tem a ver com raça. Só que eu vou te mostrar. E aí eles ficavam assim. Eles ficavam no balcão, nus. E as pessoas iam lá examinar a boca, o dente, né, as partes íntimas, para saber se prestava para ser escravo. No filme 12 anos de escravidão, a gente tem um vislumbre mais ou menos de como era isso. Eu quero que você dê uma olhadinha para você perceber. Vão gostar muito do que eu tenho lá atrás. Venham comigo. Pronto, então. Podem olhar à vontade, mas eu peço uma atenção especial para o jovem Ezra aqui. Que braços fortes! Eu nunca vi nada assim como ele. E esta criatura maravilhosa. Não daria uma ótima criada? Não é, madame? Inspecionem à vontade, sem pressa, sirvam-se de um refresco. Senhores, o que chamou a atenção aqui? Este menino? Abre a boca, abre mais. Viu? Olha essa boca, nunca ficou doente na vida. E eu daria uma atenção especial a Marta, é uma excelente confeiteira. Senhor Ford, que prazer em vê-lo aqui. O que chamou sua atenção? Este moço é musculoso, hein? Quanto por aqueles Platt e Elisa? Sim. $1.000 pelo Platt. Bom, é um negro com um talento considerável, eu lhe asseguro. 700 pela Elisa. Meu melhor preço. Aceitaria uma promissória? É claro, do senhor, senhor Ford. Separe minha família. Não me compre se não comprar os meus Elisa, filhos quieta. também. Eu serei a sua escrava mais fiel, a escrava Elisa. mais fiel que o senhorzinho já teve. Quanto Mas eu quer imploro pelo que menino? se Sim, separe, por favor. Pare, senão vai chorar ainda mais. Por favor. Randall, aqui na frente. Vem. Agora, veja como este menino é perfeito. Como um fruto maduro. Pode me dar sua bengala, um instante? Observe isso. Randall, pula. Vai. Muito bem. Mais alto. Está vendo isso? Este vai crescer para ser um belo espécime. 600 pelo menino. Preço final. Fechado. Fantástico. Não, Um meu momento, senhor. por favor. Sr. Ford. Por favor. Elisa. Quanto pela menina? Ela não tem utilidade, é muito jovem. Eu sei que vai trazer despesas. Não. Eu não posso vender a menina. Eu ainda Por vou favor. faturar muito depois, quando vender essa garota. favor, Ela é bonita, tem a pele mais clara. Não é outra beisola burra como os catadores de algodão que eu tenho aqui. É filha dela, homem. Por favor. O que é isso? Não resta sentimento nenhum em você? Meu sentimento acaba quando o assunto é dinheiro. Por favor. É impressionante como tratar seres humanos assim, mas é só para a gente poder entender. A partir daquele momento que eles saem dali, aquele escravo pertencia ao dono. Ponto final. Quando Paulo fala que nós somos redimidos, é essa linguagem que ele está dizendo. Você estava nu, na bancada, sendo analisado, sendo vendido. E Cristo foi lá com o seu sangue e comprou você. E comprou você. Agora você pertence a Ele. E a sua vida pertence a Ele. E tudo que você faz. Dá para perceber a linguagem que Paulo está usando? É mais ou menos isso. E uma outra perspectiva que a gente precisa entender, outra palavra, é propiciação. Propiciação é uma metáfora do templo. Então ele usa uma metáfora do mercado de escravos, uma metáfora do tribunal, e agora ele está usando uma metáfora do templo. Que ele fala, o sacrifício propiciatório é a morte que aplaca a ira de Deus. No Primeiro Testamento, o membro do povo da aliança era salvo pelo sacrifício expiador e propiciatório.
Então eles faziam sacrifícios semanais e num dia do ano, o sacerdote ia lá e propiciava, fazia um sacrifício para pagar os pecados do povo. A morte de Cristo remove a ira de Deus completamente e fez aquele que era nosso inimigo, nosso amigo. Satisfaz completamente a ira de Deus. Deus está virado contra o pecado, sim. Mas a morte de Cristo aplaca completamente a ira de Deus. Romanos 5, versículo 5 fala: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, é através do Espírito Santo que esse amor é derramado no nosso coração. E o Espírito Santo é dado, é dado por Deus. Então, quando Deus decide dar o Espírito Santo, esse amor é derramado no nosso coração. É derramado como o sangue da propiciação que escorria no altar. É derramado somente pelo Espírito que nos é dado. Aí, não sei se você está conseguindo ligar os pontos, que são muitas palavrinhas, mas se o sacrifício de Jesus foi a propiciação que excluiu a ira de Deus pelo pecado, então Deus não está mais irado com ninguém no mundo. É isso? Se Deus não está mais irado com ninguém no mundo, então por que algumas pessoas ainda vão para o inferno? Percebe? Uma coisa vai puxando a outra. Se Cristo morreu por todo mundo, então não deveria ninguém ir para o inferno. Se Deus não está irado mais com todo mundo, não deveria ninguém mais ir para o inferno. Mas vão. Aonde isso vai levar? Isso vai levar a gente a pensar sobre a morte de Jesus. A pensar em como que isso é construído, como esse concerto é construído. Ou seja, Deus é santo, imortal, reto e eterno. Nós contraímos uma dívida contra esse Deus. Logo, nosso pecado ecoa eternamente. Como é que você paga uma dívida com um ser eterno? Como é que mortais aplacam uma dívida que ecoa eternamente? Não tem jeito. Não tem como. É aí que Jesus entra na história. E como que Jesus entra na história? Jesus entra como homem e ele paga a dívida como representante do seu povo e se dá no lugar do seu povo. É o sangue que é vertido, que é a propiciação, que precisava ser vertido. E Jesus, como Deus, paga a dívida como Deus, na dimensão eterna e com valor eterno. Então, ao mesmo tempo, ele paga a dívida humana e paga a dívida da forma divina. Então, ele aplaca a ira de Deus, ele acalma a ira de Deus, ele tira a ira de Deus, tanto como homem, tanto como Deus. E isso tirava da mão dos sacerdotes da época da Reforma o controle sobre as pessoas. Não era mais o sacrifício humano, não era mais o sacerdote que tinha o poder de tornar essa pessoa não mais culpada diante de Deus, não mais alvo da ira de Deus, e sim Jesus Cristo. Ele era o alvo. Ele foi o alvo da ira de Deus. Ele recebeu a ira de Deus para que ninguém mais recebesse. Então, quando Cristo entra na história, acaba o poder. Acaba-se o poder das pessoas, porque Cristo entrou na história. A partir disso, e aí depois eu convido você a ler esse texto em casa, a partir desse dicionáriozinho que eu te mandei, que eu te dei, e você começa a perceber qual é o papel da morte de Jesus na nossa vida. Então eu quero fazer algumas considerações dessa mensagem. Primeiro, é preciso que a gente entenda que Cristo morreu no lugar de pecadores. O discurso que a gente está acostumado a ouvir hoje é que Jesus te ama. Você é alvo do amor de Deus. Deixe ser amado por Jesus, porque Ele quer amar você. E qual é a lógica do pecador? A lógica do cara que está longe de Deus, fala assim, tá bom, isso deve ser legal, então tá bom, eu quero ser alvo do amor de Deus. Só que em nenhum momento na Bíblia a gente encontra esse discurso. Cristo morreu por pecadores. E para isso, para eu ser alvo do amor de Cristo, eu preciso me reconhecer pecador.
Enquanto eu me reconhecer autossuficiente, bom, eu não consigo ser alvo do amor de Deus, eu não consigo usufruir da morte de Cristo Jesus, porque Cristo morreu por pecadores. Você se considera um pecador? Essa é a grande questão. Você se considera justo e bom? A gente precisa entender isso. E esse discurso precisa ficar muito claro. Essa não é uma palavra que talvez você encontre muita ressonância no seu dia a dia, mas isso vai reorganizar a sua vida como cristão. Cristo morreu exclusivamente por pecadores. Cristo não morreu por gente boa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente precisa entender: Cristo decidiu nos adotar ainda pecadores. Ainda pecadores, Cristo nos decidiu, Deus nos decidiu adotar. E isso, essa palavra que a gente usa na Bíblia, fala-se reconciliação. E reconciliação é uma metáfora das relações familiares. A partir do momento em que a gente recebe Cristo Jesus, nós somos contados como membros da família divina. E se eu sou reconciliado com Deus, como a gente cantou, eu fui reconciliado pela cruz. Então, se eu fui reconciliado, então agora eu sou membro da família divina. E membro da família divina, qual é o meu start, o início? O meu início é no batismo. O batismo é a minha certidão de nascimento e o nosso comissionamento para a missão. Eu sou da família de Cristo e essa família tem uma missão. Qual é a minha missão? Implantar o reino de Deus. Então o batismo é a partir do batismo que eu começo a me enquadrar na missão. Terceira consideração: Cristo morreu por pecadores escravos da culpa. Aquelas pessoas que se sentem imperdoáveis, que fizeram coisas que acham que se descobrirem ninguém vai os perdoar. Cristo morreu por essas pessoas. Cristo morreu por pessoas que são consumidos pela culpa, que acham que Deus não pode os perdoar. Cristo morreu por essas pessoas. Cristo morreu por pessoas que acham que Deus não vai ressignificar suas histórias. Cristo morreu por essas pessoas. Por pessoas que se acham indignas, que são orientadas pela culpa e alimentam a necessidade do autossacrifício e da autojustificação, que estão sempre fazendo coisas, que estão sempre fazendo por onde, que estão sempre tentando equilibrar, sempre tentando balancear, nunca aceitam nada de graça. Cristo morreu por essas pessoas que são escravas da culpa. Mas Cristo também morreu por pecadores rejeitados. Por pessoas que se sentem rejeitadas por causa da sua cor de pele, por causa do seu peso, por causa do seu sexo, por causa do ambiente de onde vieram. Cristo morreu por pessoas que buscam a aprovação em todas as suas relações. Pessoas que não conseguem viver sem ter a aprovação das pessoas. Que buscam constantemente demonstração de afeto e de carinho. Porque se elas não se sentirem amadas pelas pessoas, elas não se sentem alguém. Pessoas que por conta das suas feridas buscam ser aceitas de tudo quanto é jeito. Cristo morreu por essas pessoas. Cristo morreu por aqueles que são rejeitados. E por último, Cristo morreu por pecadores religiosos, por aqueles que acham que são perfeitos, por aqueles que acham que não tem nada para ser consertado dentro de si. Cristo morreu por essas pessoas também. Aquelas pessoas que vivem de aparência. Cristo morreu por essas pessoas também. O Tim Keller tem uma frase que diz: se pensarmos que não somos tão maus assim, a ideia da graça nunca nos transformará. Como é que Cristo faz esse conserto na nossa vida? Cristo nos conserta a partir do momento em que Ele morre por nós e nos reconcilia, nos justifica, nos transforma. Aí o conserto acontece, quando a morte substitutiva de Cristo faz sentido na minha vida. Aí a coisa começa a acontecer para mim. Eu não sei como é que você se enquadra. Nossa, onde você foi parar? Eu não sei como é que você se enquadra, querido, nessa esfera hoje. Eu não sei se você se sente escravo da culpa, rejeitado, um religioso,
se você já entendeu que você é um pecador. Eu não sei qual é a sua condição hoje, mas por causa disso eu quero orar com você. Eu quero orar com você sobre a sua condição. Porque é magnífico a gente entender, não adianta, não tem espaço para gente boa na comunidade de Jesus. O primeiro passo da comunidade de Cristo é reconhecer que eu sou pecador. E eu quero orar com você. Feche teus olhinhos. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, eu não sei como nós nos enquadramos aqui nesse quadro de defeitos, de situações, de complicações. Eu não sei como que cada coração aqui se classifica. Mas o mais importante, eu sei que você morreu por nós, pecadores, mal cheirosos, maltrapilhos. E você não se envergonhou da gente. Que você não pestanejou, não nos rejeitou. Eu sei, Deus, que alguns de nós têm culpas tremendas dentro do nosso coração. E essa culpa não nos deixa te ver como tu és. Apaga essa culpa, Jesus. Livra-nos. Livra-nos dessa culpa de não ter feito melhor, de não ter feito mais. Sempre vem na cabeça aquela frase: eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito mais, eu podia ter ajudado mais. E a gente começa a lidar com o se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E isso nos consome, Jesus. Tira essa bola de ferro do nosso pé. Tira a culpa do nosso coração. Se há alguém aqui, Pai, que se sente rejeitado por qualquer característica física ou emocional, por características profissionais, qualquer característica, Jesus, coloca no coração que você nos aceitou primeiro, antes de qualquer outra coisa. Que você nos quis primeiro, que você nos amou primeiro, mesmo sabendo dos nossos defeitos. Coloca isso forte no nosso coração, que nós não somos rejeitados, nós somos aceitos por você. E se somos aceitos por você, que é o Criador do universo, que todas as outras coisas são menores. Ó Senhor, peço por aqueles que têm um coração mais religioso, mais voltado pela performance, mais voltado para a aparência. Desfaz esse castelo de areias, castelo de cartas do nosso coração. Ensina a gente a perceber quão grandiosa é a Tua graça. Ensina a gente a perceber que não adianta fazermos, que não é nossa performance, não é nossa aparência. Ensina a gente a tirar nossas máscaras diante de Você, para que sejamos como Tu és, para que possamos ser vistos como o Senhor nos vê, para que possamos resolver conflitos internos, mágoas, para que possamos resolver situações complicadas dentro do nosso coração. Jesus, visita a nossa vida, visita o nosso coração. Somos carentes de Você, precisamos de Você. Visita a gente, Pai. Visita a nossa vida e nos livra da escravidão. Conserta-nos de dentro para fora, porque o conserto é a Tua morte e a dependência do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.